Galeno? Ok. O Galeno, ele nasceu em 126 da Era Comum, ou como alguns gostam de dizer, depois de Cristo, não é? E ele era filho de um homem bem posicionado no Império Romano, não é? Era um arquiteto muito competente, de uma boa condição financeira, e era um homem muito obcecado pelos estudos, pela formação, né? E desde cedo que ele colocou o Galeno nos estudos da filosofia. Então, em torno de 13, 14 anos, o Galeno já estudava filosofia. Naquela época não existia uma escola para você ir, né? Eles contratavam tutores, né? E o pai dele contratou tutor para estudar Platão, tutor para estudar Aristóteles, um outro para estudar o epicurismo e um outro para estudar o estoicismo, né? E Galeno se aprofundou. Galeno, ele já nasceu com uma tendência muito grande para a vida acadêmica, porque o Galeno, ele tinha um perfil diferente da juventude. Quando a gente é jovem, a gente quer sair, quer se divertir, quer estar com os amigos. Galeno, ele não viveu essa experiência. O Galeno se dedicava integralmente aos estudos. Ele foi um jovem que não passou por essa fase da diversão, né? Aos 16 anos, o pai dele, quando ele tinha 16 anos, o pai teve um sonho em que o deus da medicina dizia a ele que deveria colocar Galeno para estudar medicina. Ele acordou desse sonho, não é? Ele então colocou o Galeno para estudar medicina, se eu não me engano, em Pérgamo, numa escola de seguidores de Hipócrates, e Galeno ali se formou em medicina e começou a trabalhar como médico, não é? E logo cedo ele se tornou médico dos gladiadores, que era uma grande oportunidade de trabalho, não é? Porque os gladiadores eram pessoas que estavam em constante batalha, luta, então resultado de ferimentos, cirurgias e etc. E Galeno caiu naquele contexto, né? E depois dessa experiência ele mudou-se para Roma, se tornou um grande orador em Roma, orador no sentido de que ele era um grande conferencista em Roma, apresentava muitas experiências de medicina em Roma, experiências, por exemplo, Deodato, de dissecação de corpos, não é? Trazendo novas informações, porque até então, hoje a gente falando da medicina, as coisas chegam para a gente como se elas fossem muito óbvias, não é? Muitas coisas já estão estabelecidas quando a gente fala de coração, de nervos, de veias, de artérias. Naquele momento do Galeno, naquele contexto do Galeno, nada disso estava esclarecido. O conhecimento ainda era muito precário, não é? Para reforçar essa ideia da precariedade, não era permitida a dissecação de corpos humanos naquele contexto, né? Os gregos não permitiam isso, os romanos também não. Existia todo um respeito ao corpo, né? E a dissecação era uma forma de agressão e de profanação do corpo. Então, dissecavam-se os corpos dos animais para, a partir dos estudos dos corpos dos animais, se fazer um paralelo com os corpos humanos, né? E o Galeno apresentava conferências de suas novas descobertas a partir dessas experiências. E então ele tinha um amigo muito chegado que era um peripatético, né? um seguidor da escola de Aristóteles, que era muito amigo de Marco Aurélio, apresentou o Galeno ao Marco Aurélio ficou muito encantado com todo o conhecimento do Galeno, porque Marco Aurélio também era um filósofo, um pesquisador de filosofia, especificamente do estoicismo. Galeno conhecia muito do estoicismo, não é? Porque estudou muito, e ficaram amigos, e ele foi contratado por Marco Aurélio para ser o médico do imperador e de sua família. Esse é o resumo um pouco da história do Galeno. Nesse período, né, em que ele está em Roma, ele escreveu a maioria dos seus livros, que os números apontam para cerca de 700 livros, e não são necessariamente livrinhos, são livros, né? O PHP, por exemplo, que eu trabalho, deixa eu ver aqui, só para te dar uma ideia,
né? Esse é o texto que eu trabalho do Galeno, é o PHP, né? Ele é todo em grego e inglês. Mas para você ter uma ideia, olha, é um calhamaço, né? Essa aqui é uma das 700 obras do Galeno, né? Galeno E- Ele era um escreveu, produtor compulsivo. Marcos, ele escreveu Oi, 700 obras, 700 obras. extremamente É. produtivo, não? Ele viveu quantos anos fazendo as contas aí? Ele viveu cerca de 80 anos, ele morreu em torno do ano 200, né? Você sabe que 200 e tem uma alguma piadinha coisa. clássica com relação aos filósofos que produziram muitas obras no meio Aham. acadêmico? A piadinha é que eles escreviam 4 livros ao mesmo tempo. Escreviam o quê? 4 livros ao 4 mesmo livros ao tempo. mesmo É tempo. porque É, muitos usavam escribas. Então, eles fazem uma é, piada. Falam é. muito disso em relação à escolástica, Tomás de Aquino. Aham. Tomás de Aquino também É, produziu muito. é. Uhum. Pô, mas que interessante. E você, Muito. então, desconhecia o Galeno até conhecer o Aldo. Eu desconheci o Galeno até conhecer o Aldo. Na verdade, o Galeno é completamente desconhecido no Brasil. Nós não temos nada em português, por exemplo. Para ser justo, saiu uma obra agora em 2020, não é? Que é essa obra daqui, Cláudio Galeno, Os Temperamentos. Essa é a primeira obra em português sobre o Cláudio Galeno, né? É uma obra lançada agora em 2020, que é, na verdade, a tradução para o português de uma das obras do Galeno, que é chamada Os Temperamentos. O nome da obra, esse é um dos textos do Galeno. Essa aqui é uma obra mais condensada do Galeno, Você chegou a né? ler ou Mas você ainda vai ler esse livro? esse livro faz parte da minha pesquisa, porque eu vou tratar essa questão dos temperamentos na minha pesquisa, mas esse texto ainda não está lido. Quando se Eu fala em comprei. temperamentos, o Galeno, ele fala sob o ponto de vista orgânico ou emocional? São as duas coisas, porque isso vem, na verdade, lá de Hipócrates, né? Galeno está trazendo Hipócrates para desenvolver o seu estudo dos temperamentos, porque para Hipócrates e para Galeno, os temperamentos são constituintes importantes tanto para a constituição do corpo como também da alma, que é a psique humana, né? Olha Então, só. a mistura dos elementos que são importantes para o diagnóstico do homem, tanto no seu aspecto corporal quanto da sua psique. E a psique aí, em Galeno, a gente chegando a Galeno, né, e a gente está falando de na verdade, três partes, porque Galeno dividia a alma humana em três partes: a racional, a afetiva e a desiderativa, né? E tudo isso está relacionado à mistura dos elementos, né, que compõem os temperamentos, né? Os elementos que estejam terra, ar, fogo e água. Esses quatro elementos é que determinam, né, a composição e o equilíbrio das coisas, não só no universo, né, como também na particularidade do ser humano. Então, esses elementos, por exemplo, é que determinam se uma pessoa é depressiva, se uma pessoa é muito estimulada, né, determinam a saúde ou a doença do corpo, não é? Então, sempre que a gente se apresenta adoentado, por exemplo, na medicina do Galeno, isso representava o desequilíbrio desses elementos naquele momento, né? Ou um excesso de calor, ou um excesso de frio, não é? Alguma coisa estava desequilibrada e, a partir desses estudos, Galeno parte para a proposição terapêutica, muita terapia, né? Passando por regime, atividade física, mudança de ambiente, porque para Galeno também o ambiente físico contribuía, né, na psique e no equilíbrio corporal, né? Então ele abre um leque aí. São muitas coisas, Deodato.